Olá, meus amigos e amigas, professor Marcos Gomes na área. Vamos trabalhar nessa nossa aula controle difuso de constitucionalidade. Tema muito importante para vocês que despenca em prova. Coloquei aí na tela para os nossos alunos as minhas redes sociais, o @coleção ponto a ponto e o @Marcos Lopes Gomes. Vou estar aqui à disposição de vocês nessa caminhada. Seguindo o roteiro do nosso curso de Direito Constitucional, o controle difuso está no nosso item 9.2. Temos um curso completíssimo de Direito Constitucional para os nossos alunos. E dentro do item 9.2, vamos trabalhar controle difuso de constitucionalidade. E quero, desde já, trazer algumas noções iniciais para os nossos alunos. Primeiro, envolvendo a nomenclatura. Por quê? Pode ser que no momento da prova você se depare controle difuso, ou controle de exceção, controle de defesa, controle aberto. Pode ser que você se depare com algumas nomenclaturas diferentes no momento da prova. Eu confesso que comecei a me preocupar mais com as nomenclaturas quando em uma prova da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro perguntou-se ao candidato: doutor, o que vem a ser a teoria da vedação da evolução reacionária? Opa, vedação da evolução reacionária, confesso que eu também não sabia o que significava esse nome. Aí vem o examinador eventualmente, olha, significa vedação ao retrocesso social. Aí, eventualmente, o aluno iria caminhar com mais facilidade pela resposta. Então, temos aí controle difuso ou controle de exceção, controle de defesa ou controle aberto. Nesse momento, eu quero apenas que vocês saibam que a origem está no caso Marbury versus Madison, lá nos Estados Unidos. Tá? No nosso curso escrito, a gente aprofunda, traz detalhes sobre esse caso, mas o que eu quero que vocês saibam nesse momento é que a origem é no direito norte-americano, no caso Marbury versus Madison. Aqui, o controle difuso é um controle realizado por qualquer juiz ou tribunal. E desde já, eu destaco para vocês que a cláusula de reserva de plenário, que nós já vamos analisar, não desnatura esse conceito. Tá? Então, guardem aqui. Controle difuso é o controle realizado por qualquer juiz ou tribunal, diferentemente do controle concentrado, tá? Que é realizado somente por um ou alguns tribunais, onde nós vamos analisar oportunamente controle concentrado. Então, guardem essas informações. E aí a gente avança, chega aqui nas finalidades. Letra B, finalidade. Classicamente, a gente traz aqui a finalidade do controle difuso, que é proteger direitos subjetivos. Lembrem do exemplo que eu trouxe para vocês na aula anterior. Imaginem a situação em que o professor Gustavo vai e bate no meu carro. E aí vem o professor Guilherme e fala assim: Marcos, eu vi o professor Gustavo lá no estacionamento, da ponto a ponto, batendo no seu carro. Opa! E o professor Guilherme diz: você sabe que tem uma lei que diz que professor de direitos difusos e coletivos, quando bate no carro de professor de direito constitucional, tem que pagar uma indenização mínima de R$100 mil. E aí eu arregalo os olhos, né? Ajuizo uma ação contra o professor Gustavo. O que ele vai alegar? Olha, essa lei que diz que eu tenho que pagar uma indenização mínima de R$100 mil, ela é inconstitucional. Ela viola a isonomia, viola a proporcionalidade. E aí, o pedido não será a declaração de inconstitucionalidade. O pedido vai ser a improcedência da indenização. Mas a causa de pedir vai ser a inconstitucionalidade da lei. A declaração da inconstitucionalidade vai ser incidenter tanto. Fiquem atentos a isso. A inconstitucionalidade não vai ser o pedido. Eventual sentença não vai ter no dispositivo declaro inconstitucional, não. A inconstitucionalidade é causa de pedir. E lembrando, a inconstitucionalidade eventualmente pode ser pleiteada pelo autor, pelo réu, pelo Ministério Público. A inconstitucionalidade de uma lei
pode até ser declarada pelo juiz de ofício. De ofício. Estamos diante de uma questão de ordem pública. É claro, né, de acordo com o CPC, antes de declarar uma inconstitucionalidade de ofício, tem que abrir vista para as partes se manifestar. Tá? Então, aqui é interessante. Finalidade, proteger direitos subjetivos. O pedido não será declaração de inconstitucionalidade. A declaração de inconstitucionalidade vai ser incidente intertanto, a causa de pedir. E aí chegamos na letra C. Cláusula de reserva de plenário. Nomenclatura, minha preocupação, também denominada regra do full bench. Essa cláusula de reserva de plenário trata-se de uma cláusula que reserva ao plenário do tribunal determinadas competências. Então, o que vocês vão ver aqui? Olha, chega um caso no tribunal, o órgão fracionário, a Câmara do Tribunal, não vai decidir a questão envolvendo a inconstitucionalidade. Vai ter uma cisão funcional de competência. Cisão funcional de competência, porque vai ao plenário para julgar a questão envolvendo a inconstitucionalidade. Isso está no artigo 97 da Constituição Federal e vamos ter aí um julgamento onde a inconstitucionalidade será declarada se tivermos maioria absoluta. O órgão competente vai ser o tribunal pleno e onde houver órgão especial. Isso está no artigo 93 da Constituição Federal. E uma observação importante, isso aqui, gente, serve somente para tribunais. Cláusula de reserva de plenário é somente para tribunais. Então, não abrange, por exemplo, turma recursal. Só para ficar claro aqui para os nossos alunos. Vamos ao texto constitucional. Artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Tá? Somente o órgão especial. Aí vem o artigo 93, inciso 11. Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de 11 e máximo de 25 membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas, da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno. Agora, eu pergunto para vocês, perguntinha importante, vamos aprofundando o tema. A cláusula de reserva de plenário se aplica às turmas do Supremo Tribunal Federal? Aqui a gente vai dividir a resposta em duas partes. Por quê? De acordo, primeira parte da resposta, de acordo com o artigo 97, seria aplicável. Mas vocês sabem que a gente está diante do Supremo Tribunal Federal. Eu venho sendo um crítico aqui da Suprema Corte, de algumas decisões, tá? Mas aí nós temos uma segunda parte. De acordo com o regimento interno do STF, não se aplica. Os artigos 11, inciso 1 e artigos 22 do regimento interno prevê algumas exceções. Então, não se aplica, salvo algumas exceções. Primeira exceção, relevante arguição de inconstitucionalidade. Segunda exceção, proposta de reexame da jurisprudência. Terceira exceção, divergência entre as turmas ou em relação ao plenário. E quarta exceção, prevenir divergências entre turmas. Bem interessante. Agora, a terceira parte é essa análise crítica e de necessidade de rediscussão disso aqui no Supremo Tribunal Federal. Eu sou contra decisões tão importantes vezes que chegam no Supremo Tribunal Federal por órgãos fracionários. Leve isso para o pleno, dá mais segurança jurídica, dá mais credibilidade. E sou mais crítico ainda de algumas decisões monocráticas. Olha, é complicado. E aí vem a súmula vinculante número 10. Viola a cláusula de reserva de plenário, artigo 97, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Aqui é difícil, né? Mas, por incrível que pareça, tinham órgãos fracionários, câmaras, querendo burlar a Constituição. E aí ele fala, o órgão fracionário falaria assim, olha, eu não estou nem aplicando essa legislação, não.
não estou nem aplicando, nem se enquadra aqui não, para não ter que mandar para o pleno. Então tome cuidado com isso. Não pode, de acordo com a súmula vinculante número 10, querer burlar a cláusula de reserva de plenário. Isso aqui é bem importante que vocês estejam antenados. E eu trago ainda uma observação. A cláusula de reserva de plenário, ela não precisa ser observada para declarar a constitucionalidade, até porque já existe a presunção de constitucionalidade. Passou pelo legislativo, passou pelo executivo, tem a presunção de constitucionalidade. Além de não precisar para declarar a constitucionalidade, não precisa aqui também para as normas pré-constitucionais, anteriores à Constituição. Porque aí seria caso de revogação, não recepção, por exemplo. Revogação ou recepção, ou não recepção. E também não precisa observar a cláusula de reserva de plenário para interpretação conforme a Constituição. Até porque não há declaração de inconstitucionalidade nesses casos. Agora, trago para vocês, na letra D, o procedimento. O caso vai chegar para o relator da turma ou da Câmara, vai ouvir o MP, e aí o que vai fazer? Vamos supor que vai ser observada a cláusula de reserva de plenário. Duas possibilidades. Primeira, suscitada a questão envolvendo a inconstitucionalidade, primeira possibilidade. Acolhida a questão, será submetida ao plenário do tribunal, ou seu órgão especial, onde houver. Segunda possibilidade, rejeitada, vai prosseguir o julgamento. Cuidado com a súmula vinculante número 10. Então vamos supor se foi acolhida, e aí vai para o órgão especial. Observações. Não submeterão ao plenário quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, eventualmente, se o plenário já tiver decidido, ou o STF já tiver decidido, não vai ser submetido ao plenário. Possibilidade de pronunciamento da pessoa jurídica de direito público responsável pelo ato, aí tem os legitimados aí do artigo 103, e também, considerando a relevância da matéria e a representatividade, o relator, por despacho irrecorrível, poderá verificar aí, eventualmente, a manifestação de outros órgãos ou entidades. É a figura do amigo escure. Agora, olha que interessante. Questãozinha de apoio. A partir do procedimento apresentado, nota-se a existência de 3 acordos. Professor, 3 acordos, como assim? Quando que vai iniciar o prazo para o recurso extraordinário? Vamos supor, o caso chegou no Tribunal de Justiça. Vai lá para a Câmara. A Câmara profere um primeiro acordo, que manda para o plenário. O plenário faz um segundo acórdão decidindo a questão da constitucionalidade. E aí nós temos um terceiro acórdão, novamente, pela Câmara. E é somente a partir desse terceiro acórdão que vai começar o prazo para o recurso extraordinário. E aí tem a súmula 513 do STF. A decisão que ensejaria a interposição do recurso ordinário ou extraordinário não é do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão, câmaras, grupos ou turmas que completa o julgamento do feito. Veja que interessante isso aqui. E aí, avançando, chegamos aos efeitos. O efeito, como vocês sabem, adotamos aqui a teoria da nulidade, então temos efeito ex tunc para trás, retroativo, desde a edição. Tá? Também aqui no controle difuso, nós temos o efeito interparte, com a possibilidade de modulação dos efeitos, conforme o Supremo Tribunal Federal, RE 197/917, então em que pese ser interparte, ex tunc, o STF já disse aqui a possibilidade de modulação dos efeitos. Agora, vocês sabem, né? Como que, eventualmente, essa decisão no controle difuso poderia ter efeitos para todos? Aqui o efeito é interparte. E aí? No controle difuso, que tem efeito interparte, eventualmente poderemos ter um controle para todos, um efeito erga omnes? Faço um link para vocês, para a nossa letra F. Suspensão da execução da lei pelo Senado. Como eu disse, é possível nós termos o controle difuso de constitucionalidade, pode começar em primeira instância, pode ter um recurso, aí vai para o órgão, vai para o tribunal pleno, do tribunal pleno tem um recurso extraordinário, por exemplo.
E aí, nesse recurso extraordinário, nós temos uma decisão definitiva por maioria absoluta, declarando a inconstitucionalidade. E aí o caso pode parar no Senado Federal, porque, de acordo com o artigo 52, inciso 10 da Constituição, compete privativamente ao Senado Federal suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva pelo Supremo Tribunal Federal. Então, pode vir o Senado Federal e suspender a execução da lei no todo ou em parte. E aí teria efeito erga omnes, por óbvio. Mas aí tem algumas questões sobre esse tema. Questões de apoio. Qual seria o efeito dessa suspensão pelo Senado? Corrente majoritária, que é adotada pelo Pedro Lenza, efeito erga omnes e ex nunc, dali para frente. Da suspensão, gente, suspensão suspende dali para frente, da suspensão da lei do Senado. Mas temos uma corrente minoritária que diz que é erga omnes e ex tunc, posição do ministro Gilmar Mendes, posição minoritária, tá? Minoritária vai dizer, olha, erga omnes e ex nunc, não retroagem, nunca, não retroagem. Ex tunc seria traz, retroagiria. Outra pergunta, o Senado é obrigado a suspender esses efeitos? E aí? O Senado é obrigado? Corrente majoritária, inclusive do STF, diz que não, não é obrigado. Obrigado. É um ato discricionário do Senado Federal. Corrente minoritária vai dizer que tem essa obrigatoriedade. Agora, a gente faz um link para o próximo tema. A gente vai fazendo de link em link. É a criação da nossa linha de raciocínio. E aí, meus amigos e amigas, o STF dependeria do Senado para ter efeito erga omnes? Como assim o STF dependendo do poder legislativo? Vocês sabem, sou um crítico aqui de algumas decisões atuais do Supremo Tribunal Federal, que vem tendo um ativismo judicial muito exagerado, por vezes descumprindo o texto cristalino da Constituição. É o magistrado aplicando aí o seu subjetivismo. Então, o STF dependeria do Senado para ter efeito erga omnes? Entramos na letra G, abstratização do controle difuso. Como vocês sabem, nós temos aí um sistema jurisdicional misto, controle difuso, controle concentrado. No controle difuso, é um controle incidental, não faz coisa julgada, e a eficácia é interparte. Eficácia é interparte. E aí vem o ministro Gilmar Mendes e fala assim, olha, eu conheço o artigo 52, 10, que diz que o Senado Federal pode suspender. Mas eu estou propondo aqui uma mutação constitucional do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. E aí, de acordo com essa mutação constitucional, vejam o que preza o ministro Gilmar Mendes. A suspensão da lei pelo Senado é apenas para conferir publicidade. Apenas para conferir publicidade. A mutação constitucional, gente, nós não temos uma mudança do texto. Nós temos somente uma mudança do contexto. Eu gosto muito de um exemplo. Esse exemplo é de um ministro norte-americano e também já foi falado parecidamente, de forma semelhante, no Supremo Tribunal Federal. Uma coisa é a gente tirar uma árvore de um lugar para outro. Outra coisa é remover uma montanha, gente. Outra coisa é remover uma montanha. Por que eu digo isso? Às vezes, pode ser que o texto possa ser interpretado de uma forma ou de outra. Outra coisa, mutação constitucional em texto expresso da Constituição Federal. Se quer mudar, tem que mudar a Constituição. E quais são os fundamentos, eventualmente, que traz o ministro Gilmar Mendes? A ideia da transcendência dos motivos determinantes da sentença, a ideia da força normativa da Constituição, princípio da supremacia da Constituição, e o STF como intérprete máximo e a dimensão política nas decisões do Supremo Tribunal Federal. Então temos aqui uma proposta capitaneada pelo ministro Gilmar Mendes de mutação constitucional do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal. A pergunta que se faz, vamos evoluindo. O STF adota a teoria da abstrativização do controle difuso? E aí, olha que interessante, gente. Nós tivemos um HC
que foi o item 1 que eu estou lendo aqui para vocês. Nós tivemos o HC, que é o HC 82959, onde discutiu-se a progressividade de regime em crimes hediondos. O que ficou definido aqui nesse HC? Pena, regime de cumprimento, progressão, razão de ser. A progressão no regime de cumprimento de pena nas espécies fechado, semiaberto e aberto tem como razão maior a ressocialização do preso, que mais dia ou menos dia voltará ao convívio social. Pena, crimes hediondos, regime de cumprimento, progressão, óbice, artigos tais, inconstitucionalidade. Então decidiu o Supremo Tribunal Federal, nesse HC, a possibilidade de progressão em casos de crimes hediondos. E aí vem um juiz lá do interior e fala assim, ó, não vou aplicar esse HC não vou aplicar. HC 82959 chegou no Supremo Tribunal Federal, mas eficácia inter partes. Não é vinculante isso aqui. Então o juiz não cumpre, não segue a decisão do STF. E aí é juizada uma reclamação. E a reclamação cai com quem? Esses sorteios, às vezes, que a gente só... Enfim, não vamos nem falar, né? Alguns sorteios do Supremo Tribunal Federal são complicados. Reclamação 4335. E aí caiu com o ministro Gilmar Mendes e a liminar foi deferida com fundamento na referida mutação constitucional. Mas, em que pese a liminar ter sido deferida com base na mutação constitucional, no plenário essa tese foi rejeitada. A reclamação foi julgada procedente, mas com base na súmula vinculante 26, criada sobre esse tema, afastando-se eventual tese inerente à mutação constitucional. Qual que foi a ementa dessa reclamação? Progressão de regime, crimes hediondos, decisão reclamada que aplicou o dispositivo tal, declarando inconstitucional pelo plenário do STF no HC 82959. Superveniência da súmula vinculante número 26. Efeito ultraparte da declaração de inconstitucionalidade em controle difuso. Gente, muitos livros, muitas aulas param aqui. Param aqui. Tomem cuidado. Porque se parar aqui, vai dar a entender que o STF não adota a mutação constitucional, a abstrativização do controle difuso. Mas vamos além. Vamos além. Aluno da Ponta a Ponta aprofunda essa temática. Em 2018, a tese da abstrativização foi aceita pelo STF na ADI 3470 e na ADI 3406, que trabalhavam a temática do amianto. As referidas ações analisavam a legislação do Estado do Rio de Janeiro, mas, incidentalmente, teriam que analisar a legislação federal sobre o tema. Ao final do julgamento, por maioria, o STF acolheu a tese da abstrativização do controle difuso. Trecho da emenda: declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º da lei tal, efeito vinculante e erga omnes. Então, no meu ponto de vista, atualmente, o STF adota essa teoria da mutação constitucional. Mas, como vocês sabem, eu gosto de fazer, em determinadas situações, uma análise crítica, tá? E a análise crítica que eu faço desse julgado são os limites da mutação constitucional. Porque na mutação constitucional, como eu disse, temos uma alteração do contexto e não do texto. Mas a doutrina aponta que a mutação constitucional tem limites na semântica do texto. E, eventualmente, é difícil você dizer que o artigo 52, inciso 10, permite essa mutação constitucional. Não permite. E aí, deve-se analisar o princípio da separação dos poderes. O STF não pode se miscuir em atribuições do poder legislativo. O STF vem sendo ativista, pragmático, gerando muitas vezes decisões antidemocráticas, questões que são para ser decididas e definidas pelos representantes do povo, e não por iluminados ministros. Temos que ter cuidado com isso. Temos que prezar pela força normativa da Constituição, pela conformidade funcional. A Constituição tem que ser cumprida. Os políticos, as pessoas que estão em órgãos de poder, as pessoas que estão no poder judiciário, deveriam prezar e muito pelo
cumprimento do texto constitucional. E aí, eventual aproximação do controle difuso, concentrado, deve partir do legislativo. E nós já temos inúmeros exemplos disso. Institutos que buscam uniformizar as jurisprudências, artigo 926 e 927 do CPC. Questões para Instituto para julgar recursos repetitivos, artigo 1033, 1036 e seguintes. E a possibilidade de edição de súmula vinculante. Então, essa aproximação do controle concentrado já vem sendo realizada. Não pode o STF querer criar isso. Então, trago aqui, eventualmente, uma análise crítica para vocês. E trago a questão envolvendo ações civis públicas. E aí, podemos discutir questões envolvendo inconstitucionalidade ou constitucionalidade em ACP, é a questão que se coloca. Trago uma primeira corrente, que é minoritária. Nós não vamos defender essa corrente. Corrente minoritária defende a impossibilidade de controle coletivo de constitucionalidade por meio de ACP. Quais seriam os fundamentos? O fundamento básico se refere à legitimação, burla aos legitimados para as ações concentradas. Então, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, temos legitimados específicos no artigo 103. E aí, a legitimação na ACP é bem mais intensa. E em relação à eficácia, porque poderá ter efeito erga omnes em uma ACP. Então, essa doutrina minoritária fala, olha, não podemos ter esse controle. Mas uma corrente majoritária, uma segunda corrente, que é a corrente que eu adoto também, a maioria da doutrina, inclusive o STF, o STJ, segue outro posicionamento, aceitando a possibilidade de controle de constitucionalidade em ações coletivas. Não há qualquer problema quanto à legitimidade, muito menos quanto à eficácia. Não existe qualquer confusão entre ações de controle concentrado e ação coletiva. Por que isso? Simples. O pedido de inconstitucionalidade nas ACPs, ele vai ser incidental. Não vai fazer coisa julgada em relação à questão constitucional. É simples, resolvido o problema. Vamos adotar aí a segunda corrente. Pode, eventualmente, declarar a inconstitucionalidade de maneira incidental, como causa de pedir. Não vai fazer coisa julgada. E aí não tem problemas envolvendo a legitimidade e nem em relação à eficácia. Finalizo aqui com vocês com um quadro de apoio. Não saiu aqui o quadro inteiro, mas depois eu vou trazer para vocês, está no nosso material também escrito no nosso curso, onde nós temos aí nesse quadro de apoio uma diferença entre controle difuso e controle concentrado, que aí passo um link já para a gente finalizar essa aula de hoje e um link com a próxima aula. Diferenças entre controle difuso e controle concentrado. Origem, controle difuso nos Estados Unidos, origem norte-americana, no caso Marbury versus Madison, e no controle concentrado, origem na Áustria, Hans Kelsen, criando o controle concentrado. Competência do controle difuso, qualquer juiz ou tribunal. Controle concentrado, um ou alguns tribunais. Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso oportunamente. O controle concentrado vai ser perante o Supremo Tribunal Federal ou alguns tribunais, porque existe a possibilidade de controle concentrado no âmbito estadual. Solicitante, qualquer pessoa no controle difuso, como eu disse para vocês, autor, réu, MP, até mesmo juiz de ofício. E no controle concentrado, legitimados específicos do artigo 103. Finalidade do controle difuso, tutela de direitos subjetivos. No controle concentrado, tutela da ordem constitucional. Forma de solicitação, no controle difuso, incidentalmente, causa de pedir. No controle concentrado, é o pedido principal. Tipo de ação, no controle difuso, sem ação específica. No controle concentrado, vocês vão ver que existem ações específicas, ADI, ADC, ADPF. Efeito subjetivo no controle difuso, interparte, com as peculiaridades que eu já trouxe para vocês. No controle concentrado, efeito erga omnes. Quanto ao efeito temporal, tanto no controle difuso quanto no controle concentrado, ex tunc, retroage. Lógico que vocês sabem que eu já trabalhei a possibilidade de modulação dos efeitos. E quanto ao efeito vinculante, no controle difuso, inexistente, e no controle concentrado, existe o efeito vinculante. Pessoal, trabalhamos aqui um tema muito importante envolvendo o controle de constitucionalidade.
Fiquem à vontade de mandar mensagem nas nossas redes sociais, no @coleção.aponto, no @Marcos Lopes Gomes. Vou estar aí à disposição de vocês nessa caminhada. Mandem mensagem, marquem a gente. É muito legal quando a gente se aproxima aqui dos nossos alunos. Pessoal, desejo para você um sucesso nos estudos. Podem contar comigo aí nessa caminhada. Um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau.